Então a ideia hoje é apresentar uma versão resumida de um conteúdo de um curso que eu dou sobre cicloturismo. Então eu peguei alguns tópicos que eu considerei mais importantes, até por causa do prazo de 1 hora, então é uma versão resumida, o curso ele leva um dia todo, tem uma parte teórica, uma parte prática. Aqui eu agrupei algumas informações mais importantes, mais fundamentais, assim, para quem quer começar a viajar de bicicleta. E o objetivo final é esse, cicloturismo autônomo, né? Porque hoje em dia é muito comum a gente ver, aliás, a modalidade mais comum é o pessoal viajando com carro de apoio, sem precisar levar bagagem, com alguém que vai ali cuidando da pessoa. Mas a ideia é que vocês tenham elementos, subsídios para conseguirem viajar de forma autônoma, sem depender de ninguém e resolver seus próprios perrengues, né? Então, começando, eu queria só terminar de me apresentar, eles falaram alguma coisa aí no sistema de som. Eu sou jornalista, tenho 43 anos, viajo desde a infância, a minha primeira viagem de bicicleta foi com 14 anos. Eu nasci em São Paulo, então viajei muito por lá, Serra da Mantiqueira, ali, Minas Gerais também. E venho viajando desde então, eu gosto de pedalar e uma vez entrevistando um outro cicloturista, ele falou uma coisa assim, o Cavalari. Aí ele falou assim, eu gosto de pedalar, então eu gosto de viajar de bicicleta, o que eu faço? Eu pedalo o dia todo. Então, para quem gosta de pedalar, é a chance de você fazer o que gosta por um longo período, refrescar a cabeça, melhorar o físico, enfim, é uma terapia prolongada, digamos assim, né? É o que eu faço então. Aí pedalei por diversos estados aí do Brasil, aqui no sul todos, e alguns até Brasília também. E pedalei um pouco na Europa, já fiz um roteiro lá que se chama Via Cláudia Augusta, que sai ali de Munique, no sul da Alemanha, passa pela Áustria e desce até Veneza. Uma rota muito legal de 1000 quilômetros que façam, um dia façam. Até porque ela não é muito exigente fisicamente, por mais que passe pelos Alpes, ela tem 2 dias mais ou menos de subida, o resto é plano, é descida, é super seguro, como pedalar na Europa é um sonho, assim, os motoristas te respeitam, tem ciclovia em todo lugar, enfim. É uma rota super recomendada. E eu tenho desde 2009 o meu site, que é o Pedal Nativo. Aqui tem um cartãozinho, tem o material informativo, onde a gente promove conteúdo sobre cicloturismo. Então lá vai ter várias outras dicas sobre viajar de bicicleta. E tem também entrevistas com viajantes, tem vídeos e tem também passeios que a gente promove. A primeira coisa que eu queria falar é meio óbvio, né? A bicicleta. A vontade que a gente tem é pegar a nossa bicicleta e simplesmente botar alguma bagagem nela e pedalar, viajar dessa forma. A princípio eu digo até que é o ideal, tá? Por quê? Porque a bicicleta que você está se acostumado, ela está regulada para você, você sabe como ela funciona. Se tem algum probleminha, você meio que sabe resolver. Então, o melhor dos mundos é esse, você sempre começar com o que você já tem, né? Só que às vezes o que você tem não dá, ou não dá sem alguma adaptação. Eu vou chamar atenção agora para alguns detalhes da bicicleta. Serve tanto para quem já tem uma bicicleta, quanto quem quer comprar uma bicicleta. Qual a bicicleta, o que eu tenho que prestar atenção nela para não errar na compra, né? Aqui alguns modelos de bicicleta. Esse aqui é o modelo mais comum no exterior, tá? Uma bicicleta Touring. Ela tem um guidão de bicicleta de estrada, é uma bicicleta que desenvolve bastante, ela tem um pneu mais fino. É uma bicicleta para quem está num nível de pedalada mais avançado, assim, né? Aí, aqui no Brasil não é muito comum, por alguns motivos. Uma questão cultural, uma bicicleta que a gente não vê muito por aí, então é até difícil de você, se você quiser comprar uma, é difícil de encontrar. E outra por causa dos buracos, né? A gente tem aqui um solo, quando é asfalto é muito ruim e muitas das vezes a gente anda na terra, né? Então, até por questão de segurança, até o prazer de pedalar, a gente tende a buscar muita estrada de terra para fugir daquele trânsito que estressa, que oferece perigo, enfim. Então, não é um modelo muito comum no Brasil. Tem pneu fino, ela preparada, você vê aqui tem espera para alforge, na frente também. Tem um farolzinho aqui movimentado por um cubo dínamo
Então essa é uma coisa que a gente tem pouco no Brasil, mas lá fora é muito comum, é um cubo. O cubo é essa peça aqui, bem no meio do eixo da roda, que gera energia. Né? É muito mais eficiente do que aqueles antigos dínamos que ficavam raspando no pneu, e lá fora é super comum. A vantagem é que você não precisa se preocupar com pilha. Né? Aqui no Brasil dá um trabalho de achar um cubo desse. Mountain Touring. Esse aqui eu botei mais porque é o seguinte, tem dois fabricantes nacionais que estão vendendo essas bicicletas. São bicicletas feitas no Brasil para viajar de bicicleta. Então elas são mais robustas que aquele modelo anterior e elas consideram assim, peculiaridades. Por exemplo, roda aro 26, que é uma roda um pouco menor. Essas duas aqui são 29. É uma roda que era padrão até pouco tempo e agora surgiram essas maiores, então ainda é muito mais fácil você conseguir peça desse tamanho 26 do que a 29. É uma coisa que está mudando e daqui a pouco já não vai deixar de ser verdade. Mas essas aro 26 ainda tem uma facilidade enorme, então se você tiver lá no interior do não sei aonde e precisar trocar um pneu, alguma coisa, você vai achar com facilidade reposição para essas bicicletas de aro 26. E esse aqui, na verdade, é a forma mais comum de viajar no Brasil. É uma mountain bike adaptada. Mountain bike você encontra aqui no Decathlon por umas 200. Você encontra aí em todo lugar para comprar. É um modelo que pegou no Brasil, digamos assim. Por quê? Eu acredito, né, por causa da robustez, porque é um pneu grande, é uma bicicleta bem forte para aguentar a buraqueira que a gente pedala o tempo todo. Então, o mais comum aqui no Brasil é isso, é uma mountain bike adaptada. Adaptada o quê? Ela tem outra vantagem, aliás, da mountain bike, é a relação leve. Eu vou falar isso mais pra frente. Mas ela é uma mountain bike qualquer, que você compra em qualquer loja de mountain bike, com adaptações para levar bagagem. Né? Então, o que você precisa observar quando você vai comprar uma bicicleta? Talvez a mais importante coisa que você tem que observar, até porque se não tiver é muito complicado de você reverter, é furação para bagageiro. Tá? Furação para bagageiro, você vai ver nesse tubo aqui, tá? São 2 furos aqui, um de cada lado, e 2 furos aqui embaixo, que permitem de prender o bagageiro. Outra coisa bem desejável é a furação para 2 garrafas. Que nenhuma dessas aqui tem. Dependendo do tamanho do quadro da bicicleta é até difícil mesmo, porque vem uma garrafa aqui e a outra ficaria aqui. Mas tem quadro que isso aqui é mais apertado, não cabe uma segunda garrafa. Mas o ideal sempre é como essa da foto aqui, tem 2 furinhos aqui, 2 furinhos aqui, você consegue levar 2 garrafas d'água para ter bastante autonomia de água durante a viagem. Relação leve, né? Relação leve é uma coisa que às vezes as pessoas confundem ou tendem a relacionar diretamente ao número de marchas. Mas não quer dizer exatamente isso. Não quer dizer assim, quanto mais marchas tiver, mais leve a relação. Não obrigatoriamente. Depende do tamanho dos componentes. Né? Você tem lá atrás o cassete, que as duas estão viradas ao contrário para vocês. Mas enfim, aquela série de engrenagens que tem lá na roda traseira, que quanto maior for a grande lá, a maior delas, mais leve vai ser. E isso você pode ter com 8, com 9, com 10, até com 12 lá atrás. O que vai dizer o quão leve ela não é a quantidade de marchas que tem, é só o tamanho da última lá de cima. Então você pode ter uma relação às vezes com 9 marchas mais leve do que uma com 11 ou com 10, enfim. O que vai determinar é o tamanho da relação. Isso é para quem quiser depois, tem uma matemática bem específica que eu passo, um sitezinho de referência que você coloca lá e você calcula qual é a relação mais leve com base nas opções que você está vendo. Por que tem que ser leve a relação? Aliás, antes disso, né? Por que tem que ser leve? Porque você vai estar carregando muito mais peso. Então qualquer subida que você pegar com peso, quanto menos força você fizer, melhor. Né? Então, uma relação bem leve, uma marcha bem escolhida, você sobe qualquer coisa, mesmo com bagagem. Porque você vai estar relaxado ali, pedalando, só naquele girinho, sobe a 4 por hora, 5 por hora, mas sobe, pedalando, não precisa descer da bicicleta. E a questão do tamanho do quadro também, eu vou falar disso agora. Tamanho do quadro. Sabiam, né, que quadro tem tamanho. Durante muito tempo no Brasil,
não se falava em tamanho de quadro, existia um tamanho único, digamos assim, que é mais ou menos o 17, que é um tamanho intermediário, mas que para pessoa mais alta, como eu, ou mais baixa, dava problema. O que acontece? Para mim, né, que eu não conseguia subir muito o selim, eu ficava mais abaixado assim, quando eu subia pedalando, a perna vem muito para cima, daí na hora de baixar eu não consigo fazer a força que eu poderia fazer na posição ideal de pedalada. Então começou-se a vender bicicletas com tamanhos de quadro diferentes. E esse tamanho de quadro ele não tem obrigatoriamente a ver com o nosso tamanho da altura, ele tem a ver com a altura do cavalo, que é essa medida aqui. Tem uma formulazinha que é meio chatinha a princípio, mas vale a pena fazer, porque tem que converter a altura do cavalo para polegadas, tá? Então você vai chegar no número que é o tamanho do seu quadro. Normalmente os quadros vão ali de 15 até 22. Essa medida em polegadas. E o que quer dizer essa medida? É a altura em polegadas daqui do eixo do pedal até a blocagem do selim. Essa distância aqui. Então quanto maior esse número, vai ser mais alto aqui, vai ser uma bicicleta de uma pessoa mais alta. A mesma coisa ao contrário. Então você mede a altura do cavalo, isso aí é fácil de medir, você pode pegar, por exemplo, um livro, bota aqui, encosta na parede, tira, olha onde está e mede. É tranquilo e é uma recomendação básica, né? Outras coisas que sua bicicleta não tiver, até furação, se não tiver, você dá um jeito. Mas se o tamanho do quadro é inadequado para você, aí é complicado de você usar essa bicicleta, ainda mais considerando que você vai ficar tantas e tantas horas ali fazendo força nela. Por exemplo, essa bicicleta aqui, ela não tem furação, ela tem um furo aqui que dava para usar, daí a gente usou, e aqui eu coloquei uma abraçadeira, porque ela não tem furação em cima. Então essas coisas, o ideal é a furação, mas a gente dá um jeito. Agora o tamanho do quadro, se está errado, aí é bem mais complicado. Alguns fabricantes têm sempre número par, outros têm sempre número ímpar, outros têm PMG, mas o PMG ele acaba especificando qual é a correspondência em polegadas. Bagageiro. Bagageiro é outra coisa também que é um pouco difícil da gente encontrar de qualidade, porque há muita pouca informação. Então, muitas vezes a gente vai numa loja e a pessoa que está lá, ela vai fazer de tudo para vender aquele bagageiro que ele tem, mas você não sabe se é o bagageiro mais adequado para você, né? Então, o bagageiro adequado, esse aqui é um que eu gosto muito, é da Zefal, não ganhei nada deles para falar nisso. Por quê? Porque ele tem essa espera para alforjes, ela é mais baixa do que a parte de cima dele. Então aqui no caso, não é esse bagageiro que está aqui, né? Mas esse aqui, o que acontece? Tem as travinhas aqui do bagageiro, elas estão altas. Nesse daí, o bagageiro todo vem mais para baixo. Qual é a vantagem disso? Você abaixa o centro de gravidade da bicicleta e você não tem tanto balanço de carga, de bagagem, enquanto você está pedalando. E uma coisa legal de observar, sempre que você for comprar um bagageiro, é se ele tem essas hastes aqui e aqui ajustáveis. Porque você não sabe, não existe assim um formato universal de tubos, né? Cada bicicleta tem uma distância diferente entre esses furos, tem uma relação de ângulo diferente, então tem que ser ajustável e bastante ajustável, porque eu já vi assim muita diferença no formato e na posição dessa fixação, para que você não compre o bagageiro que você acabe depois não tendo como usar. Opção de paralama, porque esse aqui ele tem inclusive uma chapinha de ferro em cima que serve para evitar que a lama venha nas costas quando você passa em poça, né? Relação de marchas, isso aqui é o que eu falei, né? Só especificando melhor aqui. A coroa, então, que é essa peça da frente aqui, ela pode ter 3, 2 ou uma marcha só, né? Isso aqui, a opção mais comum hoje em dia ainda é de 3, mas as bikes mais avançadas, com equipamentos mais top de linha, assim, elas vêm com 2 ou até com uma marcha só na frente. O que acontece? O que você vai ter de marcha é a relação entre esse aqui e esse aqui, né? Que vai determinar se o seu pedal vai ser leve ou pesado.
O cassete, que é o lá de trás, ele pode ter de 11, que é a menorzinha aqui, até 36 ou 40 ou até 50 dentes na mais lá de trás. Então, para calcular a redução ou multiplicação, divida o número de dentes da coroa pelo número de dentes do cassete. É uma conta meio chatinha, mas que é bom você fazer, porque às vezes, como eu falei, você tem uma relação aqui de 8 marchas que pode estar mais leve do que uma relação de 9 marchas ou até de 10 marchas. E é isso que importa para você. O número redondo que vai ter lá no final não importa muito, importa a conta dessa relação entre as coroas e o cassete. Essa é uma dica que eu levei acho que uns 30 anos para me render a ela, mas hoje em dia eu recomendo para todo mundo. O ideal é fazer até antes de comprar a bicicleta, porque aí você já direciona bem para o quadro que você vai comprar. Mas mesmo que você já tenha a bicicleta, que ela está no tamanho certo para você, existe essa tecnologia, é uma técnica na verdade, de ajuste da bicicleta ao biotipo do ciclista. Então, você vai num profissional, normalmente é alguém de educação física ou de fisioterapia, que ele vai te medir, ele vai medir o tamanho dos seus membros, ele vai medir a sua elasticidade, ele vai, principalmente se for um bom profissional, ele vai perguntar qual é o teu objetivo pedalando, né, o que você pretende, como é que você pedala e tal, e ele vai fazer ajustes na bicicleta para que você tenha uma boa experiência pedalando. Aí você fala, mas não é só, porque tem até um dito popular que diz que a gente deve ajustar o selim pela altura do quadro aqui da bacia. Mas não é. É alguma coisa, é uma referência que você tem, mas você tem sempre ter em mente qual é a tua elasticidade, quão baixo ou quão alto está esse guidão, qual é a altura do pedal em relação ao chão, porque a gente não pedala com o pé no chão, a gente pedala com o pé no pedal, então tem que medir em relação a isso, não ao chão. Mas eu acho que eu estou bem, não vou gastar dinheiro com isso, custa mais ou menos uns R$300 o pessoal cobra esse serviço, mas faz diferença. Eu tinha uma bicicleta que eu comprei, que era muito boa, só que ela me dava dor no punho. E eu assim, mas não é possível, olhava, não está tudo certo. Daí eu troquei guidão, troquei mesa, troquei guidão de novo, troquei mesa de novo, troquei selim. Eu gastei, sem brincadeira, uns R$600 nessa brincadeira, tentar ajustar a bicicleta. E não deu. Eu continuava me doendo o punho. Eu fiz, Bike Fit resolveu. Com as peças que eu tinha. Então, assim, é um negócio que pode parecer caro, mas na verdade economiza dinheiro e economiza problema de saúde. Então, eu recomendo bastante. Também não teria nenhum profissional para recomendar diretamente. Isso aí é uma coisa que procurando vocês acham com alguma facilidade. Muitas bicicletarias oferecem esse serviço. E vale a pena, é um investimento em você mesmo, e uma vez tirado essas medidas e definido qual é o teu padrão, você pode replicar isso em bicicletas que você venha trocar mais para frente, levar as medidas de uma bicicleta para outra. Essa aqui é a bike da Lê, ela está até com um selinho um pouco mais alto que a gente prendeu aqui nessa peça, mas no caso dela, por exemplo, o guidão está consideravelmente mais alto do que o selinho do jeito que ela usa, aí está alto por causa do fixador. Então depende muito do seu biotipo e do que você espera. E aí você vai ter conforto e vai render bem também, que é um objetivo que todo mundo gosta, de andar mais com menos força, né? Falar um pouquinho de vestimenta. É uma questão assim pessoal, mas que eu recomendo bastante. Usar sempre roupa de manga comprida. Sempre. Por quê? Por causa de sol, principalmente, né? Eu não gosto de protetor solar, eu me incomodo com aquele negócio, ainda mais que você passa e às vezes você passa o dia inteiro na estrada e você chega no fim do dia daquela poeira grudada. Aí senão dá esse bronzeado bonito aí. Bronzeado de caminhoneiro, né? Enfim, eu não curto ficar passando protetor, então, até porque também suja menos, né? Então eu procuro sempre usar uma camiseta de manga comprida, sempre, sempre, sempre. Mas mesmo no calorão, não sei o que, tem camisetas que tem tecido como esse aqui, todo furadinho, que é refrescante. Então você coloca uma camiseta dessa, ao longo do dia eu sinto menos calor do que aquele protetor solar que fica grudando, que fica suando junto, e areia, enfim, é uma meleca.
É uma questão pessoal. Eu conheço gente que vai ficar sem camisa, mas eu prefiro assim. Então, como eu disse, material respirável, né? A gente evita muito o algodão. O algodão ele molha fácil, ele demora para secar, ele se suja mais fácil. Então, procurar sempre um material sintético, sempre, sempre, sempre. É mais leve, é mais fácil de limpar, mais fácil de secar, lida melhor com o calor. Bermuda com forração é outra coisa um tanto quanto polêmica também, porque tem gente que não usa. A própria Letícia, minha esposa, ela não gosta, então esse selim dela é um pouco mais molinho, fofinho, porque ela não gosta de bermuda com forração, ela usa bermuda normal. Já eu prefiro, né, meu pai que não está aqui, mas o meu selim é mais para esse aqui do que para aquele lá, é bem duro mesmo. Mas é uma questão pessoal, né? Até existe uma medida que se usa para escolher selim, que é a largura dos isquios. São dois ossinhos que a gente tem aqui embaixo, que você consegue medir qual é o afastamento entre eles e escolher um selim que tenha a largura para apoiar o seu peso, né? Porque o que acontece? Se for estreito demais, você vai acabar apoiando o teu peso no períneo, né? Que não é para receber peso. Por isso que tem muita gente que dói tanto pedalar, porque você está apoiando todo o peso do seu tronco no períneo, que não tem estrutura para receber o peso do seu corpo. Então, o ideal é você fazer essa medida. Como é que mede? Muitas lojas têm um equipamento da Specialized que é uma barra de gel que você senta e essa barra fica marcadinho ali nos seus riscos e você consegue com uma régua medir. Essa medida vai ter que ser a medida aqui da largura, onde você vai apoiar os riscos, né? Ah, não tem tal. Dá para usar até aquelas barrinhas de teclado, que o pessoal apoia o punho do teclado, que tem uma barrinha de gel, aquilo ali também serve para medir a largura dos isquios. Uma coisa que pouca gente usa em cicloturismo é aquela sapatilha que prende o pé no pedal, né? O clip, o pessoal fala. Eu acostumei a usar desde que eu fiz o bike fit, e como eu tenho um joelho bonitinho aqui, operado e tal, ele dá muito problema. Então o bike fit botou meu pé exatamente no lugar certo para que eu pedalasse sem lesionar mais o joelho. Então eu pedalo sempre de sapatilha por esse motivo. A Lê também não usa, que o pedal dela é normalzinho, é uma coisa pessoal. Eu gosto de usar a sapatilha. E a sapatilha faz parte do bike fit, tá? Ela tem um ajuste, que você consegue colocar o taquinho mais para cima ou mais para baixo, e aí você vai fazer força mais com a ponta do pé, mais com a planta. Isso aí depende muito do profissional que vai atender. Chuva. Olha, eu coloquei essas dicas aqui, mas vale mais pro frio, tá? Porque eu cheguei a uma conclusão também faz pouco tempo que chuva no calor eu vou para me molhar mesmo e nem tento me proteger, porque essas roupas elas se aquecem muito por dentro e você acaba suando um monte, então você se molha mais do que se tomasse chuva. Mas no frio, sim, vale isso aqui. Uma capa respirável com gorro, uma calça impermeável, polaina e luva impermeável. Polaina, nesse caso de cicloturismo, é uma capa que você coloca por cima do tênis ou da sapatilha e que evita que você molhe o pé. Eu já tive um problema, essa aí é aquela viagem que eu fiz, esse é um amigo meu, a gente estava lá atravessando a Áustria. No dia anterior disso aí, eu molhei meu pé e estava assim, 0 grau, 1 grau, alguma coisa assim. Meu Deus, eu nunca... Porque assim, eu usei capa de chuva, usei calça impermeável, só que o pé estava exposto. Estava o tênis normal, né, exposto. E aí molhou, mas queimava de frio no pé, queimava. Então assim, não esqueçam do pé, cubram o pé também, porque não adianta nada secar o corpo todo e estar com o pé exposto ao frio. Então essa polaina é uma capa que você coloca, para quem usa sapatilha tem polaina com abertura para o taquinho também, então você consegue travar o pé ali mesmo com a polaina. Calça impermeável, aqui na Decathlon tem uma que bacana que eu gosto, que é no setor de pesca, se eu não me engano, que ela é bem fininha, bem levinha, você pode levar na mochila, não ocupa espaço e, enfim, resolve a situação. O frio é bom, se não estiver chovendo eu adoro pedalar no frio. Só tem que tomar cuidado, tem um conceito básico que inclusive é de montanha,
em relação ao frio, que é você se cobrir em camadas, né? Então, você tem uma sequência de roupas para vestir, roupas leves, finas, mas que quando elas colocadas em conjunto, respeitando essa sequência, você fica aquecido. É muito mais leve do que um mega casacão e funciona muito bem. Qual seria essa camada? Então você tem a primeira camada seria o que o pessoal chama de segunda pele. É uma roupa bem fina, bem tipo um veludinho assim, que fica encostado, é uma manga comprida, que vai fazer o aquecimento básico do seu corpo, né? Acima dessa você coloca a segunda camada, que é um fleece. Para quem conhece, tem cobertor de fleece, inclusive, aqueles cobertores de avião, de ônibus, que é um cobertor fininho, mas que esquenta bem. Esse é um fleece. Obrigado. Que é a segunda camada. Normalmente isso aqui já resolve, tá? Eu tenho um moletom disso aqui que eu uso muito. Para quem não quiser dar uma olhada aí, um fleece. E por cima disso aí você tem que colocar alguma coisa que corte o vento, porque o que esfria é o vento que passa e que leva o teu calor, né? Então isso daí ele te ajuda a esquentar e você precisa colocar alguma coisa por cima que abafe e que evite que o vento leve o seu calor. Pode ser uma capa de chuva, pode ser um casacão maior, se for o caso, enfim. E se você estiver pedalando e for esquentando, aí você vai tirando as camadas até chegar na segunda pele. Então, esse sistema de camadas também é uma coisa bem comum, bem conhecido. Na internet você acha bastante informação sobre isso. E você, respeitando isso aí, você não vai passar nem frio, porque ele protege bem, pode estar o frio que for, e nem calor, porque o sistema de camadas permite que você vá tirando peça a peça, conforme você vai sentindo frio ou calor. Ao contrário de um casacão único que você tirou se está com frio, você botou se está com calor, você fica ali, né, sem ter o meio termo. Evitar algodão no frio, tá, gente? Porque o algodão ele se molha, vamos supor, com suor, e ele não vai secar. Então você vai parar e ele vai estar gelado ali. Cuidado das extremidades, né? Mão, pé, sempre aquecido. E reduzir as paradas, isso é muito importante. Parar menos e parar pouco tempo. Eu, como tenho rinite também, meu nariz é uma cachoeira quando está muito frio. E reduzir as paradas, né? Eu evito de parar. E se para pouco tempo para não esfriar o corpo, porque o risco de hipotermia existe e se você tiver parado, ele é maior. Carregando a bagagem. No curso a gente aborda mais coisa, tipo o que levar, opção de cozinha, opção de barraca, opção de roupa, enfim. Mas aqui eu vou falar mais das formas de carregar a bagagem. Alforje de cordura. Eu não sei se isso aqui é cordura, parece ser cordura, mas é basicamente isso, é um tecido grosso, bem resistente. São os alforjes mais baratos que tem. O que ele tem de vantagem? Ele é mais barato, né? Ele é bastante resistente, isso aí é para vinda, aguenta bastante abrasão, enfim, não rasga nem nada. Ele é fixo por fitas. Essa fixação por fitas, ela dá um pouco mais de trabalho. Na hora de você colocar no bagageiro, tirar do bagageiro, você vai ter que abrir um velcro, fechar um velcro, passar uma fita, não sei o que, dá um pouco mais de trabalho do que o de encaixe, que é o outro que eu vou falar depois. Só que ao mesmo tempo fica mais bem preso, né? Você fixou com fita certinho, passou o velcro, ele não sai dali. Você pode passar em buraco, descer morro, ribanceiro, ele não cai. E esse modelinho aí que é por clipe já caiu uma vez no meio de uma descida minha. Então assim, vantagens e desvantagens, né? Ele, por ser fixo, por fitas, ele se prende em qualquer bagageiro, né? E, no caso esse aqui, que é de cordura,
não precisa ter bagageiro específico, qualquer bagageiro ele vai lá, ele se adapta. Tem vários tamanhos, inclusive tamanhos bem grandes, né? No caso esse aqui são 35 litros de cada lado, são 70 litros. Esse branco aqui são 20 litros de cada lado, são 40 no total. Então dá uma diferença bem grande da capacidade de carga que você pode levar. Aí você vai falar, mas ele não é impermeável, né? Se chover vai molhar o que está lá dentro. A grande solução para isso é você adotar um saco estanque junto, né? Então o saco estanque vai permitir que você tenha a sua bagagem preservada lá dentro. E com uma vantagem ainda adicional, que vamos supor que você está acampando e você passou o dia pedalando no meio da chuva, da lama e tudo mais, aí você quer ir para dentro da barraca, você tira o saco estanque lá de dentro, ele não vai estar sujo, não vai estar com lama nem nada, porque isso aí ficou tudo no alforje. E aí você leva ele limpo para dentro da barraca. Esse aqui que já é estanque, você vai levar a lama junto para dentro da barraca. Em oposição a ele, tem o alforje estanque, que é esse branco aí. Mantém tudo seco mesmo, né? Ele um amigo meu uma vez estava atravessando um rio numa época de enchente, a bicicleta se soltou, o saco estanque foi e boiou e não entrou água. Quer dizer, o negócio pode cair dentro da água que não entra, né? Não é só resistente à chuva, ele é estanque mesmo. É mais caro, né? Normalmente é importado. Agora até tem um fabricante nacional fabricando esse tipo de alforge, um cara lá de São Paulo. Depois eu posso passar aqui para quem quiser. Ele é mais caro um pouquinho, é mega resistente também. Isso aqui é uma lona super grossa. Alforge para dar a volta ao mundo, sem ter problema. Só que como desvantagem, ele exige um bagageiro compatível. O bagageiro tem que ter a disposição ali dos ferrinhos numa certa posição para que ele se prenda, né? E essa fixação por encaixe. A fixação por encaixe tem um benefício e um problema. Então, qual é o benefício? Ele sai muito fácil. Solta aqui. Deveria sair. Aí. Saiu. É uma travinha, né, que você coloca e aí ele tem a linguinha ali embaixo, ele trava bem. Qual é a desvantagem? Ele não é tão bem preso assim. Tanto esse Outlip quanto o MSX, que é o que eu tenho na minha bicicleta, eles já se soltaram em situações assim, de muito buraco, de freada brusca, essas coisas. Você vê que às vezes ele se solta e aí sai voando. Essa é uma nova forma de levar equipamento de bicicleta que está se usando muito hoje. Eu, particularmente, estou migrando para isso também. Tanto que meus alforjes estão ficando meio de lado lá. Eu não trouxe a minha bicicleta hoje porque ela está sem bagageiro, eu não estou mais usando. Por quê? O bikepacking. O bikepacking ele prevê que a bagagem ela seja amarrada na bicicleta. Você não tem estruturas para fora, presa em bagageiro, não. Você usa os espaços que você tem para prender a bagagem junto à bicicleta. Mas por que isso? Porque você vai ter uma experiência de pedalada mais próximo de uma bicicleta sem carga, né? Então, você tem bastante do peso aqui no meio do quadro, aqui embaixo do selim e aqui no guidão. No guidão, inclusive, a gente costuma colocar coisa mais volumosa e que não seja tão pesada, tipo uma barraca, um saco de dormir, coisa que tem bastante volume, mas não pesa tanto. Peso mesmo, procuro colocar sempre aqui no quadro, né? E aqui também alguma coisa que aguenta bem peso. Vantagem disso é então o comportamento dinâmico, ele permite que você faça trilhas, inclusive com a bicicleta, que você não poderia fazer com esse excesso lateral, às vezes a trilha é funda e arrasta o alforje e tal. A desvantagem é que você tem que ser muito minimalista nas coisas. Você tem que rever tudo que você leva, porque você vai ter uma capacidade de carga que é mais ou menos a metade do que você levaria no alforje. Esse aqui ainda você pode usar mochila, tá? Uma mochilinha de 20 litros, assim, com barrigueira, para o peso não ficar todo no ombro. Dá para levar, tá? Eu já pedalei o dia todo com barrigueira, com 20 litros, não machucou as costas não. Mas aí você tem que rever todo o teu equipamento
isso significa muitas vezes comprar coisa nova, né? Então, a barraca tem que ser ultra leve, o saco de dormir tem que ser ultra leve, então, e quanto menos peso, mais caro, né? Então, essa é uma desvantagem do backpacking que você tem que rever isso aí tudo. Se você não tem equipamento nenhum de acampamento, de repente você já começa comprando equipamento leve para não ter que descartar ele depois. Tá. É um conceito bem novo, aqui no Brasil tem gente fabricando, aqui em Floripa tem um pessoal que fabrica, tem também importado, do Altilib e tal, mas no Brasil você encontra equipamento de bikepacking bem feito, bem bacana. O que levar? Esse aqui é o básico, tá, gente? Acho que chave múltipla, chavezinha, acho que todo mundo já tem isso aqui no pedal mesmo, né? Bomba de encher pneu, o que mais a gente tem aqui? Uma espátula. Espátula, assim, para pneu, no caso, só se for um pneu de arame. Se for esses pneus mais modernos, que são de Kevlar, você tira ele com a mão. Ele estando murcho, ele sai só de puxar, né? Corrente e cadeado é uma coisa muito importante, que acaba sendo um peso. A gente fala, pô, mas eu vou levar um troço desse tamanho aqui, com esse peso todo, pra quê? Cara, é muito importante. Assim, você tá num lugar, você passa na frente de uma padaria, vou tomar um lanche ali. Aí você fica na noia, pô, vou deixar a bicicleta lá fora, não vou. Aí pede pra alguém olhar, ou fica comendo ali, preocupado. Eu sempre levo em viagem e ajuda bastante a ter tranquilidade, assim. Kit de remendo, acho que aqui não tem, mas enfim, o kitzinho de remendo é muito fácil de usar e já aconteceu comigo de uma câmera furar 4 vezes em 30 quilômetros. Então, assim, não adianta ter uma câmera reserva, você troca e você tem 3 furos para resolver depois. Então, o remendo, ele é fácil de fazer, é só questão de paciência ali, você dá uma lixadinha, bota a cola, bota o remendo, espera secar e está pronto. É coisa de 10 minutos, né? Fita antifuro. Fita antifuro, sabe que eu não dava bola para ela? É normal, a gente é meio teimoso e vai aprendendo com o tempo, né? Eu não dava bola para fita antifuro, mas aí teve esse dia que furou 4 vezes, eu falei, pô, não é possível, né? O que está acontecendo? O pneu estava velho, eu estava muito com a borracha mole, e aí a gente colocou a fita e durou mais assim 2 anos aquele pneu por causa da fita. Porque ele estava entrando, qualquer aramezinho de beira de rua estava entrando. Com a fita já parou de furar. Essa dica aqui, ó, também não ganho nada para dar dica desse livro, mas você pode levar nas viagens. O que ele faz? Tem tudo ali, com foto, passo a passo para resolver problema. É um livro que quem pegar, estudar ele até o fim, pode virar até mecânico de bicicleta, mas não é o nosso caso. Mas eu quero treinar, daí eu não vou nem levar o livro. Só que assim, a gente não é mecânico, então o cara que... Proprietário do veículo de Volvo de placa EZG0144, por gentileza comparecer ao autor do atendimento. O cara que trabalha com isso, que faz isso todos os dias, ele decora como arrumar as coisas, como trocar uma marcha, como regular uma marcha, como, enfim, acertar alguma coisa no eixo. Mas a gente que não faz isso regularmente, não adianta, não vai decorar. Você vai olhar o problema e falar, nossa, eu sabia como é que faz esse negócio, como é que não. Então assim, leva o livro, eu levo esse livro aí, eu ganhei ele no Amigo Secreto, foi o melhor presente que eu ganhei. E não é tão caro. Tem Saraiva, essas coisas, você acha esse livro. Talvez até na estante virtual tenha usado mais barato. Dicas finais, depois eu vou abrir um tempo para a gente conversar. Vá com a bicicleta que está acostumada, é o que eu falei. Então prefira, mesmo que não seja aquela bicicleta dos seus sonhos, que você fala, nossa, mas ela tem pouca marcha, marcha pesada, mas está tudo velho, o câmbio é esquisito, enfim. Dá uma boa revisada e mantenha o que você está acostumado, pelo menos para embalar. Depois você
sabendo quais são suas necessidades, o que você pretende, você já até compra uma bem adequada para o que você vai querer. Comece por roteiros conhecidos. Dica para começar cicloturismo autônomo é roteiro do cicloturismo. Existe aqui no Santa Catarina, o estado do Brasil que mais tem roteiros de cicloturismo. Tem o Vale Europeu, perto ali de Pomerode, é o mais antigo do Brasil, fez 10 anos no ano passado. Existem vários outros, tem o Costa Verde Mar aqui em Itajaí, tem lá em São Bento do Sul o Caminho das Araucárias, tem a Colhida na Colônia aqui em Anitápolis, Santa Rosa de Lima, roteiro muito bacana também. No roteiro você, logo que chega, você vai ganhar um mapa, um guia e um material que vai te ajudar a navegar e a fazer esse roteiro, né? Então alguém já foi antes e olhou a informação sobre o ponto de apoio, sobre onde dormir, sobre que rota seguir, que rota é mais segura. Então, se você não se sente seguro para fazer um caminho qualquer, escolhido a dedo, escolhe um roteiro que é mais seguro, é garantida a diversão e você tem pontos de apoio. Evitar vias movimentadas, né? No caso de roteiro, isso aí alguém já faz por você, já indica o caminho que é mais seguro. Fique atento à quilometragem e altimetria, principalmente a altimetria, tá, gente? Então, o conceito mais importante de altimetria e bicicleta é a subida acumulada, que é a soma das subidas que a gente faz ao longo do dia. Então, a subida acumulada que determina o teu cansaço. Então, você pensa assim, eu estou aqui no nível do mar e vou chegar lá no nível do mar também. Só que você vai subir 1000 metros no caminho, isso aí vai te matar. Então, tenha sempre em conta essa soma das subidas ao longo do dia, porque você sobe e desce muito ao longo de uma pedalada, né? Evitar o excesso de carga é uma coisa muito comum para quem está começando, pela própria insegurança levar muita coisa e depois essa muita coisa pesar muito no caminho. Uma dica é não ter um alforje tão grande. Pega um alforje, um parzinho desse de 20 litros, 40 já está ótimo. Eu fiz o Vale Europeu inteiro com uma mochila de 30 litros. Né? É menos do que esses dois aí, porque não envolvia acampamento, era só hotel. Então o turismo de cartão de crédito, o pessoal fala, você leva ali 2 mudas de roupa, passa e pronto. Né? Então evitar o excesso de carga, guardar energia, aquela regra básica, inclusive, quem vai remar aprende também, você chega num lugar, você está só na metade do caminho, né? Você vai pedalar, fazer uma viagem por um roteiro que você não conhece, por mais que você tenha um mapa, reserve energia, né? Então, pensa assim, a rota de hoje são 60 km, está ali 55 km, tem uma subida, você sobe moendo, chega morto lá em cima. Só que aí você chega lá, você percebe que você errou o caminho, você tem que fazer uma volta de 20 km para acertar. E a tua energia acabou. Né? Então, sempre reserve energia. Nunca termine o dia no final dela, né? Porque isso pode te salvar depois. Preferir companhia, pelo menos no começo, não viaje sozinho, né? Procure sempre um parceiro, ou um grupo, ou uma empresa, ou, enfim, alguém que vá estar junto com você até você ganhar confiança suficiente. Se não conhecer o caminho, aqui no caso não de rota, tá? Mas se você quer fazer um caminho qualquer, que você acha que deve ser legal, vai antes de carro, pega um dia lá, você faz todo o roteiro de carro em algumas horas. E avisa alguém sempre sobre os seus planos, né? Então, você vai, hoje eu saio de tal, vou até tal, é isso. Deixa alguém avisado sempre, alguém em casa, qualquer coisa, leva o celular, você avisa em caso de perigo, ou se você desaparecer, a pessoa pelo menos sabe aonde mais ou menos você está. Eu acho que era isso. Quem quiser trocar uma ideia, toma aí. Vamos tirar uma foto para ter uma lembrança. O céu. Acho que é melhor todos parados, né? Em pé. Para.